Bem-vindos ao Terror da Meia-Noite, o portal do terror. Prepare-se para mergulhar no lado mais sombrio da humanidade, onde o inexplicável se torna realidade e o medo espreita nas sombras. Se você é corajoso o suficiente para enfrentar histórias arrepiantes, lendas urbanas e enigmas inexplicáveis, você está no lugar certo. Mas não vá a algum lugar. Certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos relatos aterrorizantes. Junte-se à nossa comunidade de amantes do terror e compartilhe a adrenalina das histórias que não ousamos contar no escuro. Prepare-se para o desconhecido, pois a cada vídeo, uma nova jornada ao coração do terror aguarda. Não perca! Inscreva-se agora! Me chamo Lucas, e quero compartilhar a experiência mais aterrorizante da minha vida. Certa noite, embarquei em uma viagem de carro que me levaria por uma estrada sinuosa e deserta. O céu estava nublado, ocultando qualquer luz da lua, transformando a noite em um manto de escuridão impenetrável. Os faróis do meu carro eram minha única fonte de iluminação, lançando feixes fracos nas árvores que ladeavam a estrada. O vento sussurrava entre os galhos das árvores, criando uma sinfonia sombria que ecoava na escuridão. Eu me senti como se estivesse atravessando um portal para o desconhecido. À medida que avançava, a sensação de isolamento crescia. Não havia outros carros à vista, e as únicas pegadas na estrada eram as minhas. Foi então que, ao longe, avistei uma figura solitária, parada no acostamento. Uma sensação de inquietação se apoderou de mim. Curioso e, ao mesmo tempo, inquieto, decidi parar e ajudar a oferecer, mesmo contra o conselho sutil da minha intuição. Assim que o carro parou, uma atmosfera estranha envolve o ambiente. Era como se a noite tivesse se tornado mais silencioso, como se até os sussurros do vento tivessem cessado. Ao me aproximar da figura, percebi que era uma mulher. Usava um longo vestido branco que parecia se mesclar com a escuridão ao seu redor. Seus cabelos longos cobriam parcialmente o rosto, criando uma aura de mistério. Ao perguntar se precisa de ajuda, ela lentamente passa a cabeça, revelando um semblante claro e olhos que refletem a própria escuridão. Ela não disse uma palavra, mas seus olhos transmitiram uma pesar profundo e um aviso silencioso. Eu senti que ela queria me dizer algo, mas as palavras sinceras não conseguem ultrapassar a barreira entre nós. Uma arrepiante sensação de frio começou a se espalhar pela minha espinha, e a atmosfera ficou ainda mais tensa. Decidi voltar para o carro, mas antes de alcançar a porta, ela sussurrou algo ininteligível, como se estivesse pronunciando palavras de um idioma esquecido. Meus instintos gritaram para que eu fugisse, que algo estava terrivelmente errado, e entrei no carro apressadamente. Ao me afastar, olhei pelo retrovisor, e ela continuava lá, imóvel, à beira da estrada escura. O medo persistiu enquanto eu dirigia, e o vento agora sussurrava palavras indistintas que ecoavam nos recessos da minha mente. Cheguei ao meu destino ileso, mas a memória daquela noite nunca me abandonou. Aquela figura solitária à beira da estrada parecia carregar consigo algo além do nosso entendimento, um enigma que ainda me assombra sempre que viajo à noite. Às vezes, no silêncio da noite, juro ouvir aqueles sussurros distantes, lembrando-me de que nem todas as histórias de estrada são extremamente tranquilas. Meu nome é Rafael, e vou compartilhar a experiência mais aterradora que vivi durante uma viagem noturna com amigos. Estávamos voltando de uma festa numa cidade vizinha, animada e cheia de histórias para contar. O GPS indicava uma estrada secundária que prometia ser mais rápida, apesar de atravessar uma área pouco iluminada e deserta. A noite estava escura, apenas iluminada pelos faróis do nosso carro. Éramos 4 amigos no total, eu, Carla, Pedro e Júlia. As risadas e a música alta tornaram a viagem agradável, até que o GPS nos guiou por uma estrada estreita e ladeada por uma floresta densa. A atmosfera começou a mudar. Conversamos sobre tudo e nada ao mesmo tempo, quando Pedro, que dirigia,
posteriormente a velocidade ao passarmos por uma clareira na floresta. Foi quando vimos algo inacreditável, em uma figura esguia e alta, vestida de branco, parada no meio da estrada. O silêncio foi instalado no carro. Todos nós enfrentamos aquela figura sem palavras. Pedro percorreu a velocidade ao se aproximar, e nossos olhares encontraram os da figura, uma mulher de longos cabelos escuros. Seu vestido branco esvoaçava com a brisa noturna. Inicialmente, pensei que ela precisava de ajuda, mas algo estava errado. A expressão dela era desprovida de emoção, como se estivesse olhando através de nós. Júlia, a mais animada do grupo, sugeriu que seguiríamos em frente, ignorando a estranha esperança. Contudo, ao passarmos por ela, a atmosfera dentro do carro ficou pesada, como se tivéssemos violado alguma regra desconhecida. Decidimos seguir adiante, mas a visão dela permanente gravada em nossas mentes. Continuamos a viagem em silêncio, e a floresta ao redor parecia se fechar sobre nós. Foi quando começamos a ouvir vozes indistintas, como se vozes distantes se mesclassem com o vento. As luzes dos faróis iluminados vacilar, e o ambiente dentro do carro tornou-se claustrofóbico. Tentamos nos convencer de que era apenas nossa imaginação, mas a sensação de que algo nos segue persistia. À medida que avançamos, os sussurros se tornaram mais audíveis, e palavras desconexas invadiram o interior do veículo. A tensão atingiu o ápice quando uma sombra passou rapidamente pela estrada. Pedro acelerou, e o carro sacolejou enquanto nos afastávamos naquela área sombria. Os sussurros cessaram, mas a atmosfera de inquietação chegou até chegarmos em casa. Foi uma noite que nenhum de nós esquecerá. Aquela estrada deserta e a privacidade misteriosa mudaram algo em nós. Às vezes, nos perguntamos se aquela figura era real ou fruto da nossa imaginação coletiva, mas uma coisa é certa, e algo sobrenatural cruzou nosso caminho naquela noite, e as sombras daquela estrada ainda assombram nossos sonhos. Meu nome é Amanda, e vou compartilhar a experiência mais assustadora que vivi durante uma viagem noturna pela estrada deserta. Eu estava retornando de uma conferência numa cidade distante, acompanhada apenas pela estrada iluminada pelos faróis do meu carro. A rádio tocava uma música suave, e eu estava mergulhando em meus pensamentos quando percebi que a gasolina estava acabando e decidindo parar no próximo posto, que deveria estar a alguns quilômetros à frente. À medida que avançava pela estrada escura, a atmosfera começou a mudar. As árvores altas e densas formavam sombras inquietantes, e o vento sussurrava entre os galhos como se tivesse algo a dizer. A sensação de solidão era avassaladora, e eu me peguei verificando constantemente o retrovisor, como se estivesse sendo visto. Finalmente, avistei as luzes fracas de um posto de gasolina no horizonte. Ao me aproximar, percebi que o local parecia abandonado há anos. O neon que outrora anunciava o posto agora piscava fracamente, lançando sombras dançantes nas paredes desgastadas. Ignorando a sensação de apreensão, decidi parar e abastecer. Enquanto a gasolina fluía, notei um homem idoso se aproximando lentamente. Ele usava roupas surradas e um chapéu que escondia parcialmente seu rosto. Cumprimentou-me com um sorriso amistoso, mas seus olhos revelaram uma tristeza profunda. Perguntou se pediu alguma ajuda, mencionando que estava indo na mesma direção e poderia me acompanhar. Apesar da solidão da estrada, algo na forma como ele me falou deixou desconfortável. Agradeci, recusei a oferta e entrei no carro rapidamente. Ao retomar a viagem, olhei pelo espelho retrovisor e percebi que ele ainda estava lá, observando-me com os mesmos olhos tristes. Decidi acelerar para me distanciar, mas, à medida que o fiz, notei algo mais perturbador. Várias figuras surgiram a emergir das sombras. Homens, mulheres e crianças, todos com expressões melancólicas, se aproximavam do posto. O ar tornou-se mais pesado, e uma sensação de desespero impregnada no ambiente. Engoli em seco e continuei dirigindo, tentando ignorar a sensação de que algo estava errado. No entanto, as figuras visíveis no espelho retrovisor por um tempo,
antes de desaparecerem gradualmente na escuridão da estrada. Cheguei ao meu destino final sem mais incidentes, mas a imagem daquele posto deserto e das figuras melancólicas ainda assombra meus pensamentos. Nunca descobri quem eram aquelas pessoas ou por que estavam lá, mas uma coisa é certa, e aquela noite na estrada deserta deixou cicatrizes em minha memória, e a solidão da estrada nunca mais pareceu a mesma. Meu nome é Mateu, e eu nunca esqueço aquela noite em que 3 amigos e eu decidi fazer uma viagem de carro pela rodovia deserta. Era uma noite escura, a lua estava encoberta por nuvens densas, e a única iluminação da vinha do nosso veículo. O ar criou uma atmosfera tensa conforme avançamos pesadamente pela estrada vazia. A estrada sinuosa parecia interminável, e nossas risadas comuns foram perdidas por um silêncio nervoso. Apenas o som dos pneus contra o asfalto ecoava no interior do carro. Percebi que estávamos nos afastando cada vez mais da civilização, mergulhando na escuridão desconhecida. Decidimos parar em um posto isolado para reabastecer e esticar as pernas. O local parecia algo saído de um filme de terror, um posto de gasolina abandonado, com bombas enferrujadas e uma luz tremeluzente acima da porta de entrada. Ignoramos a sensação de desconforto e decidimos que era um lugar pitoresco para algumas fotos. Foi quando um homem idoso, vestido com roupas que concordou em pertencer a uma era diferente, apareceu do nada. Ele se sorriu, mas seu sorriso não alcançou os olhos. Perguntou se precisávamos de algo e insistimos que deveríamos evitar continuar pela estrada à noite. Alertou-nos sobre histórias sombrias de acontecimentos inexplicáveis ao longo daquela rodovia. Ignorando os avisos, voltamos ao carro e continuamos a viagem. A atmosfera dentro do veículo tornou-se tensa, como se algo estivesse emparelhando no ar. Foi quando começamos a perceber sombras fugazes na beira da estrada, figuras indistintas que nos observavam conforme passávamos. Uma sensação de pavor nos envolve quando as figuras começaram a se materializar de forma mais clara. Eram vultos de pessoas, com exceção de chorar silenciosamente, outras estendiam as mãos em nossa direção. Tentamos acelerar, mas o carro parecia pesado como chumbo. Em determinado momento, todas as luzes do carro se apagaram abruptamente. Estávamos no escuro total, apenas a lua oculta por nuvens lançava uma luz espectral sobre a estrada deserta. Os inspirados foram a preencher o silêncio, vozes distorcidas que simplesmente sussurram segredos insondáveis. De repente, as luzes do carro voltaram. A estrada estava vazia, sem sinal das figuras sinistras. Respiramos aliviados, mas a tensão está concentrada. Chegamos ao nosso destino, mas a experiência assombrou nossas noites subsequentes. A estrada deserta, uma vez um caminho tranquilo, tornou-se para nós uma trilha de pesadelos e sombras. Nunca mais esqueceremos aquela viagem sinistra e as figuras que espreitavam nas margens da rodovia, como se fossem fantasmas de um passado sombrio que ainda buscavam redenção. Eu sou Carolina, e o que vou compartilhar com vocês aconteceu em uma viagem que jamais sairá da minha memória. Certa vez, eu e meus amigos exploramos uma estrada menos conhecida, atraídos pela promessa de paisagens pitorescas. Mal sabíamos que essa decisão se transformaria em um pesadelo. A estrada era estreita e rodeada por uma floresta densa. A luz do dia começou a desaparecer rapidamente, e o entardecer transformou-se em uma noite escura e assustadora. Nenhum sinal de civilização à vista. Apenas nós, o carro e a estrada sombria que se estende à nossa frente. Conforme avançamos, começamos a notar características peculiares. Sombras que dançam entre as árvores, mesmo sem vento. Sussurros indistintos invadiram o interior do carro, ecoando uma língua que não conseguíamos entender. Rimos nervosamente, tentando ignorar os sentimentos inquietantes. Paramos em uma pequena clareira para descansar e avaliar o mapa. Foi então que vimos uma figura distante, parada à beira da floresta. Um homem alto,
com roupas antiquadas e o rosto oculto pela escuridão. Ele era imóvel, como se esperasse por algo. Decidimos seguir adiante, mas a figura misteriosa parecia nos acompanhar. O carro começou a apresentar falhas inexplicáveis, luzes piscavam, o motor engasgava. Medo e tensão preenchiam o interior do veículo. Em certo momento, o homem misterioso desapareceu, mas a sensação de que não estávamos sozinhos persistia. Foi quando avistamos luzes ao longe, como se fossem lanternas transportando-se pela floresta. Intrigados, decidimos investigar. Adentramos a escuridão da floresta, observando as luzes que agora deixam de distantes murmúrios. Cada passo aumentava a sensação de que algo sobrenatural nos cercava. De repente, emergimos em uma clareira iluminada por luzes etéreas, onde sombras dançavam ao som de cânticos antigos. Fomos envolvidos por uma atmosfera sobrenatural, incapazes de resistir à beleza sombria do cenário. Contudo, quando tentamos sair, percebemos que algo estava errado. O tempo parecia ter se distorcido, a estrada que nos trouxera ali desaparecera. Perdidos naquela clareira encantada, enfrentaremos uma noite interminável. As sombras dançavam ao nosso redor, e os sussurros provocavam-se lamentos inquietantes. Foi somente quando o sol finalmente raiou que conseguiu escapar, encontrando a estrada de volta. Nossa viagem, que começou com curiosidade, se transformou em uma jornada pelo desconhecido e sobrenatural. Aquela estrada esquecida guardava segredos que jamais imaginamos compreender completamente, mas deixou cicatrizes profundas em nossas almas.